tudo bem com vocês? Vou estar com vocês a informática aplicada do curso técnico em saúde bucal. Então, nessa disciplina a gente vai trabalhar um pouco sobre o conceito de informática e seu uso e sua aplicação na área da saúde, certo? Então, assim, inicialmente nós vamos conhecer um pouco sobre os conceitos básicos. Então, o que é um dado? Então, quando a gente trabalha com informática, a gente trabalha com dados. Esses dados, eles são organizados de forma que o computador, a máquina, ele vai interpretar e vai analisá-los e vai dar uma resposta. Então, vamos lá. É o dado organizado de forma que o ser humano possa entender e usar. Exemplo: total de pacientes atendidos mensais no hospital, construído a partir da união dos atendimentos de cada membro da equipe. Então, esse é um dado. Eu quero saber quantos pacientes foram atendidos nessa unidade nesse mês ou nessa semana. Esse é um dado que eu vou jogar no computador e ele vai me dar esse feedback. Então, isso daí é uma questão de automatização. O computador, ele vai ser uma ferramenta utilizada na área da saúde com o objetivo de facilitar essa questão do acesso às informações. Certo? Então, o que é informática? Informática é a ciência que trata e usa a informação. Então, informática, informação automática. Então, é uma informação automática. Você pede e você tem um feedback mais rápido. Então, por exemplo, se eu fosse coletar esses dados sobre o número de pacientes que foi atendido durante uma semana de forma manual, eu ia ter que pegar todos os prontuários, ia pegar todos os recibos, todos os atendimentos para fazer um levantamento. Então, com o uso da tecnologia, o uso da informatização no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, você consegue ter essas informações de forma mais rápida e precisa. Então, o que é um computador? É uma máquina que foi inventada pelo homem para auxiliar na execução de tarefas que tratam a informação e processa dados de forma rápida, segura e confiável. É uma máquina. O computador é uma máquina, é uma ferramenta. Foi construída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos capazes de receber, armazenar, processar e transmitir essa informação. Então, o computador é uma máquina e para tal ela precisa de alguém para manuseá-lo. Então, o computador em si só ele não faz muita coisa, mas sim ele precisa dos comandos. O computador só faz o que o homem ordena. Então, não existe uma briga entre o homem e a máquina. União. Porque as informações que você coloca são as informações que ele vai processar. Então, isso precisa também que você tenha esse domínio sobre esse conteúdo. Certo? Então, não tenham aquele receio de utilizar essa ferramenta. Na verdade, você tem que aprender a utilizá-la e tirar o proveito. Como eu disse, o computador só faz o que o homem ordena. Só faz sentido falar em processo de informação se o ser humano estiver envolvido nesse processo, seja na figura do responsável pelo processamento em si, ou na figura do responsável pelo fornecimento da informação a ser processada. O computador não processa informação, e sim dados. Apenas os seres humanos são capazes de interpretar os dados para que se torne informação. Então, feito eu falei, você vai inserir informações, você vai inserir dados dentro desse computador, como o nome do paciente, a sexualidade, o gênero, o dia que foi atendido, data de nascimento, e a partir daí você vai fazer uma coleta desses dados e transformar em informação. Então, a função do computador é essa. Ele vai fazer com que você interprete os dados que tenham sido inseridos nele. No atendimento ao paciente, o computador não pode e não deve substituir o processo de interpretação realizado pelo profissional de saúde, e sim, eles devem aumentar a capacidade do cérebro humano. Então, por exemplo, informações como data de nascimento, CPF, é uma informação que é uma informação válida, porém você não precisa decorar esse tipo de informação. Essa informação, esses dados vai estar lá dentro, você adicionou, e quando você precisar você vai pegar. Mas aí você não precisa perder tempo decorando ou memorizando tais informações. Não precisa ter isso anotado na sua cabeça. Está tudo dentro de um banco de dados. No atendimento ao paciente, um computador pode estender a memória do cérebro, aumentar sua capacidade de processamento dos dados, melhorar a precisão e a consistência do processo de dados realizado pelo cérebro. No processo da informação realizado pelo computador, o homem desempenha um papel importante e bem específico. Ele inicia o processo
prepara o processamento e interpreta os dados. Então, o homem ele coloca as informações, os dados, ele vai preparar como que esses dados vão ser processados e, por fim, ele vai interpretar esse resultado. Então, você pode colocar uma imagem, você pode colocar um vídeo, você pode colocar informações sobre a saúde do paciente como um todo, e daí você vai colher essas informações posteriormente de forma mais ágil. Certo? Então, computador nos hospitais, uso consciente. Quando computadores são utilizados na assistência à saúde, onde os seres humanos são ambos os sujeitos, profissionais de saúde e os objetos, o paciente, o processamento da informação, é importante que saibamos balancear as responsabilidades do homem e da máquina. Então, assim, essas informações elas devem ser colocadas de forma verdadeira e consciente. Porque no final isso vai interferir no resultado dessas informações. Então, quando você coloca informação falsa ou informação inverídica, esse dado ele vai estar sendo inserido de forma incorreta e, consequentemente, vai ter uma resposta errada. Então, deve tomar bastante cuidado quando for inserir altura, peso, tipo de sangue, cor e por aí vai. Então, são informações que devem ser colocadas de forma consciente e ética. Okay? Características de um computador. Então aqui a gente vai conhecer um pouco sobre quais são as características de um computador e como é que ele funciona. Certo? Então, os computadores podem manipular diversos tipos de arquivos ou dados, incluindo dados numéricos, textos, imagens, vídeo e som. Todos esses itens são armazenados em sua forma primitiva, ou seja, são representados em forma binária. Então, o código binário, que é uma combinação de 0 e 1. Então, todas essas informações que vocês veem na tela de um computador, de um celular, por exemplo, eles são combinações de números, que é a combinação do 0 e do 1. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Então, quem assistiu aquele filme Matrix, vocês devem lembrar que tinha essa telinha preta com os números 0 e 1 passando de forma bem rápida e aleatória. Então, só que não era aleatório, tem um significado. Então, por exemplo, para a gente representar no código binário de um computador a linguagem para ele interpretar a letra A maiúscula, então ele vai escrever 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, automaticamente ele gerou esse código binário e esse código ele é interpretado como a letra A. Então, quando você digita a letra A, ele gera esse código e esse código é transformado nisso. Então, letra B, letra C, então, a mesma coisa com números e caracteres. Então, existe uma sequência binária de 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, eles vão alternando e vão formando um código que vai ser transferido em visual, que a gente consegue identificar, certo? Então, agora a gente vai conhecer um pouco os tipos de computadores. Então, o computador ele tem vários tipos e não é só um único e exclusivo. Então, dependendo do seu uso, ele vai ter uma estrutura diferenciada. Por exemplo, computador de uso pessoal é aquele computador de mesa. Lá, ele vai ser composto por um gabinete, um monitor, teclado, mouse, caixinha de som, estabilizador. Então, esse é um computador de uso pessoal, computador de mesa. Aqui nós temos um exemplo de um computador que é um laptop, ou seja, é um notebook. É um computador do qual você consegue transportar ele para um local e para o outro. Existe também, não se usa tanto mais, é o palm top. Era aqueles computadorzinhos de mão que você utilizava, que hoje seriam os tablets, se a gente fosse analisar, né? Eles estão aqui. Nós temos também os servidores. Os servidores são computadores grandes, eles armazenam bastante informação e ele recebe os dados e transfere para os outros computadores. Então, tem servidor de dados que você vai jogando fotos, vídeos, imagens. Por exemplo, que já ouviu falar de nuvem. A nuvem que a gente usa no celular para guardar as fotos, por exemplo, ela não existe do nada. É um servidor desse. Você envia para ele, ele armazena e depois você tem o acesso. Então a nuvem, ele não existe. A nuvem é um servidor que é transferido esses dados. E por fim, a workstation, a estação de trabalho, é aquele computador que você usa para o trabalho. Então você pode utilizar com uma placa gráfica, você pode utilizar com aplicativos específicos que tem só aquela funcionalidade. E por fim, nós temos os celulares. Eu não sei se você sabe, os celulares eles são microcomputadores também. Só que ele usa um sistema operacional chamado Android, que é baseado no Linux, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok?
Então, esses são os tipos de computadores mais usuais que a gente encontra no nosso dia a dia. Computador de uso pessoal, notebook, palm-top, que se tornou-se hoje em dia tablet. Então, servidores, que são computadores que têm vários HDs e eles têm essa função de armazenar informação. E estação de trabalho são aqueles computadores que a gente usa no trabalho. Então, esses basicamente são os nossos computadores de hoje em dia. Nós temos também o uso dos celulares, né? Então, assim, uma coisa que quando a gente começa a falar sobre computadores, vocês vão escutar bastante hardware e software. Então, o que é isso? Hardware é aquela parte física, é o que você consegue pegar do computador. Então, eu consigo pegar na tela, eu consigo pegar na impressora, eu consigo pegar no teclado. Então, isso aí são partes físicas, hardware, certo? E software são os programas que a gente usa. A gente não consegue pegar o programa na mão, a gente consegue ter acesso através do teclado e do mouse. Ou das células celulares são os aplicativos que a gente utiliza. Então a gente vai definir agora o que é o hardware. Então hardware consiste em qualquer parte física que compõe um computador. Os componentes de hardware incluem dispositivos que executam as funções de entrada, de processamento, de armazenamento de dados e de saída. Então, dispositivos de entrada são aqueles dispositivos que a gente usa para colocar informação no computador. Teclado, a gente digita um texto. Scanner, a gente escaneia uma foto. Microfone, a gente salva um áudio. Então, esse é o dispositivo de entrada. Dispositivos de saída são aqueles que a gente vê saindo. Então, tipo um monitor, a gente vê a imagem que a gente está produzindo. Uma impressora, então a gente imprime. Então, tudo isso é dispositivo de saída. Então, conhecendo um pouco mais sobre o hardware. Então, sobre o hardware, a gente vai compreender que existe essa peça chamada gabinete. Então, o gabinete é onde estão todas as peças internas do computador. É como se fosse o corpo físico do computador. E dentro desse corpo vai ter as outras peças que vão fazer com que ele funcione. Então, a placa-mãe é essa daqui. Essa placa-mãe, ela tem vários circuitos e várias entradas que você encaixa. Você pega uma pecinha, encaixa aqui, encaixa outra aqui. Então você vai encaixando as peças para fazer com que ele funcione bem. Ela é como se fosse o tronco, né, do corpo do computador. Por fim, nós temos aqui o processador. O processador é como se fosse o cérebro. Então é ele que processa todas as informações que são inseridas no computador. Então, quando você manda alguma informação para ele, essa pecinha daqui, ela vai e interpreta o que você está fazendo e dá a resposta, certo? Então, ele faz toda essa parte de análise e interpretação de dados. Quanto mais moderno, mais rápido ele é. Aqui nós vamos ter a fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação ela é ligada na energia e é através dela que faz com que gere todo o abastecimento necessário para que o computador funcione. Então, aqui tem várias pecinhas, vários cabos. Esses cabos eles vão ligar em algumas partes da placa-mãe e algumas partes de alguns componentes. Então, esse daqui é a ligação que dá a energia, é chamado de fonte de alimentação. Antigamente elas vinham a 110 e 220, hoje em dia a maioria é bivolt, você não precisa mais se preocupar se é 110 ou 120, geralmente ela já vem nessa função. Mas é sempre bom dar uma olhadinha aqui, tem um botãozinho vermelho, aí diz a voltagem, caso ainda tenha. Então vamos lá, memória. Então todo computador tem memória. Então vocês já viram falar memória do computador, memória do computador. Existem alguns tipos de memória, certo? Existe a memória primária e a secundária. A primária é aquela que é usada diretamente na placa-mãe, que é essa daqui. Essa memória daqui, ela é utilizada direto na placa-mãe e ela faz com que as informações sejam transmitidas mais rápido. Então, quanto mais memória você tem, mais rápido é transmitida essa informação do computador. As memórias secundárias são aquelas utilizadas para gravar as informações. Então, nós temos o HD e o CD. O HD você consegue gravar e regravar. O CD não, você gravou, ele fica lá salvo e não pode mais ser apagado. Mas aqui você usa, grava e desgrava. Então, esse é um HD, esse é um CD e esse é uma memória. Todos eles são tipos de memória, mas cada um tem uma função diferente. Esse daqui é para agilizar a troca de informação. Aqui, para armazenar, para você guardar, ok? Então, periférico. O que são periféricos? São aqueles componentes que são ligados no gabinete. São coisas externas.
tem a parte interna dele, que fica lá, são aquelas peças que a gente mostrou agora, e aqui tem as partes externas, que é, por exemplo, o mouse, o teclado, o scanner, uma câmera, uma impressora. Então, eles fazem com que tenha-se o acesso e envie informação para dentro do computador. Certo? Então, são dispositivos de entrada. Permite ao computador acessar informações do mundo externo. Então, eu digitei um texto, aqui no teclado essa informação vai direto para o processador, ficar armazenado lá na memória. Aqui eu escaneio uma foto, aqui eu faço algum desenho, aqui eu uso para fazer um vídeo. Então, tudo isso daí são dispositivos de entrada que faz com que as informações, que são aqueles códigos, a gente vai digitalizar em código binário e vai transferir em alguma coisa. Então, uma cor, aí existe um número. Então, tudo aquilo que a gente já viu no comecinho da aula. E aqui nós temos os periféricos de saída, que são o projetor, a impressora, o monitor. O que é que ele faz? Ele converte os impulsos elétricos, permitindo a saída de informação para o meio externo, possibilitando sua visualização, armazenamento ou utilização por outro equipamento. Então, quando eu pego um data show e projeto na tela a imagem do computador, eu estou utilizando um dispositivo de saída. Estou trazendo a informação contida lá para fora. Quando eu imprimo um papel, é a mesma coisa, certo? Então agora a gente viu, isso daqui são tudo que a gente viu aqui, são tudo hardwares. É a parte física que a gente pode pegar. Agora a gente vem para a parte lógica, que são softwares. Então, os softwares são programas de computador capazes de fazer um hardware funcionar, capazes de mostrar a inteligência e versatilidade do computador. Então, assim, aquelas pecinhas sozinhas, elas não vão fazer nada. Elas vão precisar de um programa para fazer com que ela funcione, que dê um sentido a ela. Então, é a parte lógica do computador. Qualquer hardware é um objeto inerte, sem qualquer atividade própria, onde requer uma instrução ou um comando capaz de fazê-lo funcionar, por menor que seja esse hardware. Então, assim, o hardware é a peça física que a gente precisa e o software é a parte lógica, que vai fazer com que a peça funcione. Certo? Então, para a gente falar um pouco sobre software, a gente vai conhecer o sistema operacional. O que é um sistema operacional? O sistema operacional é um programa que faz com que a gente visualize o ambiente gráfico de um computador. Então, a área de trabalho do computador é o sistema operacional. Então, quando você liga ele, 90% dos computadores são sistemas operacionais do Windows. Tem um Mac e tem um Linux, certo? Então aqui nós temos um notebook, eu aperto o botãozinho aqui para ele ligar e quando ele ligar ele vai dar boot mostrando o sistema operacional. Então o sistema operacional é o primeiro software que obrigatoriamente teremos que usar no computador. São programas que permitem a leitura e gravação de dados. Outra definição para o sistema operacional pode ser de um software que administra o funcionamento do computador, faz a comunicação entre o usuário e a máquina. Então ele é um programa que vai permitir que você acesse os hardwares que você tem na máquina, certo? Então, ele é um programa responsável por manter o computador funcionando, responder às aquisições do usuário e gerenciar os recursos que a máquina trabalhe de forma harmônica. Antigamente, os programas de sistema operacional eram chamados de MS-DOS. Eles eram assim, era essa telinha preta com os números. Então você utilizava o teclado para digitar um comando, por exemplo, edit. Aí quando você estava edit, aparecia uma telazinha para você editar um texto. Aí você não tinha que digitar print texto, aí você tinha que clicar, digitar o nome print, dar enter para executar um comando para ele imprimir a tela. Hoje em dia a gente não usa mais o sistema DOS dessa forma. Ele ainda funciona desse mesmo jeito, utilizando aqueles códigos binários do 01, 01, 01, 01. Porém, a gente usa um ambiente gráfico que é esse daqui, ó, que é o Windows. Então, a diferença. Aqui nós tínhamos um ambiente preto, com números, basicamente, e ele tinha tudo uma entrada. Aqui nós temos atualmente o Windows. Esse daqui é o Windows XP, que foi o Windows mais usado de todos os tempos. Foi esse que teve o Windows 95, teve o Windows 98, depois teve o XP. Mas esse daqui foi o que ganhou o mesmo gosto, porque ele era um sistema mais robusto. Ainda hoje você encontra em alguma outra máquina perdida por aí esse sistema, certo? Então, diferente disso, que era essa tela preta que você não tinha cor, você não tinha imagem, você não tinha nada, evoluiu para isso. Windows 95, 96, 97 e esse é o XP.
Então assim nós temos, ó, iniciar, onde você vai ter todos os programas, os ícones, barra de tarefas, você vai ter uma interface gráfica ao invés de ser uma interface de texto. Certo? Isso facilitou bastante o acesso, porque antes as pessoas, para usar, elas tinham que decorar uma série de comandos para poder fazer funções simples. Essas funções de hoje em dia já não é mais dessa forma. Então nós temos a evolução. O Windows 7, você vê que o layout ficou mais bonito, mais organizado. O Windows 8, o Windows 10, que é o que a gente mais usa hoje em dia. Nós temos o 11, que está sendo atualizado automaticamente. E por fim nós temos um outro sistema chamado Linux. Esse Linux, você já ouviu falar, é basicamente a mesma coisa que o Windows, só que ele é um sistema gratuito. Enquanto para usar o Windows você paga uma taxa de 250 mil reais, dependendo de qual seja a função, o Linux você consegue baixar ele gratuito e utilizá-lo. Baixa na internet, salva no HD do sistema, executa e ele começa a funcionar. Ele tem algumas limitações, mas também é gratuito. Tem essas vantagens. Por fim, nós temos também um outro sistema operacional que é o Android, que ele é baseado no Linux. Então, o Android é uma versão mobile, uma versão que você pode transportar no celular do Linux. Então, a partir daí, você começa a utilizar, de certa forma, um computador na sua mão. Então, o computador de hoje em dia, que a gente usa na mão como celular, ele é um computador muito mais potente do que computadores de 10 anos atrás. Então, ele tem mais potência gráfica, mais qualidade de som, de imagem, acesso à internet. Tudo isso que a gente, há 10, 15 anos atrás, tinha, mas era numa forma mais limitada. Então, com o celular, a gente tem esse acesso mais rápido. Então, tipos de softwares. Então, assim, a gente viu as partes físicas, a gente viu as funções lógicas, os softwares, e agora a gente vai conhecer alguns deles. Então, nós temos editores de texto. Então, existem várias opções. O Word, LibreOffice, o WordPerfect, o PROffice, o Google Docs. Então, aqui você vai utilizar esses programas para fazer texto, fazer um currículo, fazer uma declaração, fazer um certificado. Então, você utiliza editores de texto. Planilha eletrônica. Então aqui você vai fazer uma planilha de dados, você vai colocar informações, quantitativo de estoque de medicação, quantitativo de pacientes que foi atendido numa semana. Então aqui nós temos o uso de planilhas. As planilhas nós temos o Excel, o LibreOffice e a planilha do Google também. O do Google é interessante que é gratuito, o Excel é pago, o do LibreOffice não. Aí você pode utilizar, isso aqui é o BROffice. Então nós temos um tipo de software de bancos de dados. Então bancos de dados são o que? Você utiliza para colocar informações, cadastro de aluno, cadastro de paciente, pedidos, entrada e saída de estoque. Então você vai colocando. Existem vários, existe o Oracle, o Access, Paradox, FoxPro, PHP. Então são aplicativos e programas que você utiliza para organizar dados e informações quando você precisar ter um acesso rápido e de grande volume. Dependendo do número de volume que você está, você não vai usar o Word ou o Excel. Você vai utilizar um programa mais especializado nisso. Então nós temos também os editores gráficos, que são programas como o Corel, o Paint, o Photoshop, o AutoCAD. São programas que você usa para manipular a imagem, certo? Então você não vai, por exemplo, editar uma foto no Word. Não vai dar certo, porque a função do Word não é editar foto, mas sim editar texto. Na medida que você for utilizar um determinado tipo de arquivo, como foto, você não vai utilizar. Você vai usar um programa gráfico, como Corel, PowerPoint, Photoshop. Você vai utilizar programas específicos para determinadas funções. A mesma coisa, por exemplo, eu não vou editar um áudio em um programa de foto. Eu tenho que ter um programa de áudio ou vídeo para poder fazer esse tipo de edição. E aqui nós estamos chegando aqui nos navegadores de internet. Então, na internet nós vamos encontrar, para poder ter acesso à internet, diversos navegadores. Nós temos o Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera, o Apple Safari, o Microsoft Edge. Então existem vários programas que você utiliza para navegar na internet. Cada um tem suas características. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, depende muito da máquina que está usando. Nós temos também outro tipo de programa que são os programas de antivírus. O que são os antivírus? Eles são programas que utilizam para proteger o seu computador
e arquivos que tentam infectá-lo para buscar e capturar informações de dados. Então, existe dezenas e centenas de antivírus. Esses aqui são os mais conhecidos: o Avast, o Avira, o F-Security, o AVG, o MEF da Microsoft. Então, assim, são vários e vocês podem utilizar. Tem as versões gratuitas, que elas são limitadas, e tem a versão paga, que faz com que você tenha uma proteção maior. Então, assim, esses softwares, eles são utilizados para diversas funções. Como vocês viram, você precisa ter o equipamento físico, que é o hardware. Você precisa também dos softwares que vai fazer com que determinada função seja executada. Visualizar um vídeo é um programa específico. Por exemplo, o Real Media Player é um programa que você usa para ver vídeo. O Word é um programa que você usa para digitar texto. PowerPoint é um programa para fazer essas apresentações. Então, cada um vai ter sua função. Além disso, existem programas que fazem manutenção do computador. Que são, por exemplo, o Ser Clear. Né? Esse programa também tem no celular, que você utiliza para fazer a limpeza quando o celular está muito rápido. Okay? Então, gente, essa foi nossa primeira aula sobre o desenvolvimento dos computadores na sociedade, sobre as partes e componentes dos computadores, e na próxima aula nós iremos trabalhar um assunto mais voltado para a saúde e como se vai utilizar essas ferramentas dentro do espaço da saúde, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.